Boa noite, estamos no ar, na nossa página no Facebook, 10 de junho de 2020, quarta-feira, aqui no Brasil, segundo um dos meus relógios aqui, 20 horas e 2 minutos, o fuso horário nos Estados Unidos é 1 hora a menos, então é por volta de 19 horas, e temos a satisfação de ter aqui ao meu lado a Andréia Farias, que é jornalista, trabalha comigo na Assembleia Legislativa, e a Hortência e o Elis, que são o casal convidado para essa noite. Então, muito obrigado, Hortência, Elis. Eu conheci vocês em Palmeira das Missões. A Hortência é irmã de um grande companheiro, Virgílio Matias, que é lá de... Aliás, deu uma coincidência não muito legal. Ele está fazendo uma live também agora sobre o mesmo assunto. Então, eu mandei hoje o convite para ele, ele ficou triste, né, por não poder participar da nossa live, mas que bom que ele está fazendo esse debate também. Andréia Farias. Oi, tudo bom? Por óbvio que esse assunto me interessa, né? Porque é racismo e porque é um movimento que está vindo aqui para o Brasil, que eu espero que tenha uma repercussão muito boa, apesar de ser oriundo de uma desgraça que aconteceu aí nos Estados Unidos, que isso tenha reverbere aqui no Brasil de uma forma positiva, estimulando outras mobilizações e algumas mudanças de consciência, né? Então, a gente está vendo aqui no Brasil isso com muita expectativa, de que haja transformações a partir dessa mobilização dos Estados Unidos, né? Então, por óbvio, esse assunto me interessa e eu quero saber de vocês também como é que isso vai... Como é que vocês estão sentindo isso? Eu sei que vocês estão na Flórida, que não é pertinho de onde está tudo acontecendo, de Minnesota, mas eu queria ver como é que... Porque aqui no Brasil a gente está tendo uma ideia de que está tudo muito, muito efervescente aí nos Estados Unidos em relação às mobilizações em função do assassinato lá do Floyd. Eu queria saber se vocês têm essa impressão mesmo de que a coisa está crescendo, ou se vocês têm essa expectativa de que isso pode dar algum resultado positivo para os negros. Qual a impressão que vocês estão tendo, vocês que estão aí? Antes da Hortência e o Elis falarem, eu vou cumprimentar as pessoas que estão entrando aqui na nossa live. Nós já temos um bom público. A Elizabeth do Carmo Duarte, José Funk, Elson Momba, Abel Maim da Silva, Mário Gavião, Marisa Beck Marques, está te elogiando ali, André. A Heloísa Vomer, Janete da Silva, de Tuparendi, Alceu Vandersan de Ijuí, Michele Santos, Mauro Melo, Silvana Souza. A Silvana está perguntando aqui sobre um outro assunto, que é a nossa luta sobre os consignados. Por enquanto, Silvana, não temos nada de novo. Caiu a liminar e vamos aguardar em novos acontecimentos no mundo jurídico. Marielle Jonathan, 3 de maio, Carmen Nenê, Paulo Henrique, Walter Bortoluzzi, Ayrton Bastian, professor, muito obrigado. Olha só, o Virgílio conseguiu entrar aqui para dar boa noite para nós. Está aí na tela. Boa noite, Virgílio. Que é mano da Hortência, que nos dá a honra da participação nessa live, junto com o seu companheiro Elis, direto dos Estados Unidos. Ela é brasileira, ele norte-americano. Eu conheci ambos numa visita que eles fizeram em Palmeira das Missões, eu acho que foi, se eu não estou enganado, no ano passado, né, Hortência? Foi ano passado, em março do ano passado. Não foi março, não, foi junho do ano passado. Então está fazendo um ano agora. Está fazendo um ano. Liu Val, Glacir Oliveira Souza, uma galera muito bacana aqui já conosco. A gente vai citando na medida que o tempo vai passando. Então, Hortência, seja bem-vindo. Elis também. Está com vocês a palavra. A partir
da provocação que a Andréa Farias fez, que a nossa jornalista está fazendo parte da nossa live também. Ok. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Andréia. E tenho uma honra muito bem grande de poder falar com vocês. Admiro muito vocês, porque meus irmãos são assim, companheiríssimos. Sempre estão falando de você, do mandato teu, que é um mandato bem participativo, bem popular, e em defesa das lutas dos trabalhadores, da população. Então, eu tenho uma honra muito grande. E eu quero dizer para vocês também que eu sou do PT, sou filiada no Brasil, e já fui vereadora do PT na cidade de Ponta Grossa, 2 mandatos. E daí eu resolvi sair do país, estava um pouco cansado, bem na época que o Lula ganhou, inclusive com a camiseta do Lula aqui. Então, eu tenho... e quando o Lula foi preso, quando eu fui para o Brasil, fiz questão de, quando eu desci do aeroporto, meu irmão me pegou e fui visitar lá a Vigia Lula Livre. Então, eu acredito mesmo na luta, e acredito que a luta vai se dar só através dos movimentos populares. Não existe se a gente não colocar os mandatos, nossos mandatos, o mandato teu, de quem tem o mandato popular na mão, a fortalecer a luta, a gente não consegue fazer luta nenhuma, não consegue fazer mudança na sociedade. Porque os governos, eles se fortalecem de uma forma que eles dividem a população. Por exemplo, através das religiões, através dos movimentos, por exemplo, separatistas, separando as pessoas brancas e negras, separando os trabalhadores. Então, essa é a forma que ele tem de controlar, de manipular a população, e de conseguir controlar a população dessa forma. Então, eu vejo assim que nós temos que se fortalecer. E aqui nos Estados Unidos, como não tem um partido mais de esquerda, que nem o PT, que nem os partidos de esquerda, eu acabei me filiando nos democratas. É o que tem, né? Então, eu sou filiada do Partido Democrata, daí voto, sempre procuro votar todas as eleições, procuro tentar participar. Então, eu moro numa cidade, nós moramos numa cidade que é 67 mil habitantes, o Cala. Pequena, é como 1h30 de Orlando. Orlando é a cidade maior, depois 4 horas de Miami, entende? Mas, mesmo assim, a gente tem espaço para participar, entende? Sempre orientar as pessoas, tentar participar mais. Eu queria morar numa cidade maior para poder ir para a rua e participar mais, entende? Gostaria de fazer isso, mas daí, como eu não posso, a cidade é pequena, a gente não tem as unias, as organizações dos trabalhadores como tem em Nova York. Nova York é super forte, as unias. Então, eles são mais organizados. E eu queria dizer para vocês assim, que o que a gente notou, e eu estou notando agora, nesse momento, aqui nos Estados Unidos, é uma coisa bem importante, uma coisa única, que sempre o pessoal batalhou, os Estados Unidos escravizou muitas pessoas, muitos anos, as pessoas não podiam, as crianças não podiam participar das mesmas classes, as crianças pretas iam numa classe, as crianças brancas iam no outro, e os professores que eram pretos não podiam entrar nos ônibus que levavam as crianças. Então, existia um racismo muito grande. As pessoas que eram pretas não podiam participar dos restaurantes, não podiam entrar nos restaurantes, entendeu? Então, com muita luta, e o Martin Luther King foi uma pessoa que lutou muito por isso. Lutou tanto que depois foi preso, ele saiu e mataram ele. E quem matou ele foi um ex-policial que era do próprio governo. Então, a gente foi visitar também onde ele foi morto, tudo, como foi que atiraram nele, ele estava defendendo as pessoas que faziam a coleta do lixo, que tinham um problema muito sério sanitário na época, e essas pessoas era de Tennessee, em Memphis, e aí estavam passando um problema muito sério os trabalhadores, e ele foi fazer conduzir essa negociação, e nesse dia que atiraram nele, ele morreu aí, entendeu? E aí está toda a história dele. Então, eu vejo assim, o que eles fazem? Quando tem um líder que se posiciona, que defende a população, eles tentam, de uma forma ou de outra, tirar do caminho, entendeu? Ou matando, ou prendendo, ou desmoralizando, ou com mentiras, fake news, assim foi a política, da direita. É aqui também. A burguesia. E esse momento agora foi um momento... Hortência, que o
o nosso presidente aqui adora o Trump, né? Vive puxando o saco do presidente norte-americano. E por falar em líder, hoje nós temos o aniversário do Olívio Dutra, então quero oferecer essa live para o nosso companheiro Olívio, tá? O Olívio é um grande companheiro, Olívio. Meu primeiro voto foi o Olívio para governador do estado. Eu lembro que eu votei, eu morava lá na Boa Vista, meus pais moram lá, e eu votei, e teve um voto do PT, e daí meu avô, que não era do PT, dizia, quem será que é esse traidor que votou aqui? E Hortência nos conta assim, tu vais ter que ser nossa tradutora hoje também. Eu gostaria que o Elis também desse uma palavra sobre o efeito, né, esse assassinato do George Floyd, né? Isso teve um impacto no mundo, e seria importante ele também falar qual é o sentimento enquanto norte-americano, negro, né, desse símbolo de luta contra o racismo, e como é que o racismo se manifesta no dia a dia dos norte-americanos. Se fosse possível ele dar a sua mensagem também. Então, antes de falar, Jefferson, eu queria dizer o seguinte, que o que a gente está notando, que havia uma sequência de assassinato aqui, não é a primeira vez, está vindo uma sequência de assassinato de jovens, e a população preta é a população mais pobre, assim como no Brasil, no Rio de Janeiro, entende? Então, eles atacam a população mais pobre, incluindo as pessoas que são pretas, são negras, né? Então, essas pessoas são mais atingidas, e o assassinato do George, esse foi uma crueldade, sabe? Enfrenta a imprensa, enfrenta tudo, foi uma coisa assim que foi um desafio, ou vocês calam, ou vocês vão para a rua, entendeu? Eles desafiaram a população. E aí foi que a população realmente saiu de casa, mesmo com essa epidemia aqui, que está horrível também aqui, e foi para a rua. E essas pessoas são corajosas, elas enfrentam a polícia bate neles, eles não voltam para trás, entendeu? E eles, assim, são corajosas mesmo, e se organizaram bem e continuam na rua, entendeu? E eles estão reivindicando também uma reforma policial, entendeu? Uma reforma policial, uma reforma para que se acabe com esse racismo, porque esse racismo vem vindo e cada dia está piorando, e com o governo Trump, isso piorou muito. O racismo contra as pessoas pretas, contra os mexicanos, latinos, e contra agora os chineses, por causa do vírus. Então, esse homem só fala besteira, entendeu? Ele incita a divisão entre as pessoas, incita, sabe, que as pessoas colocando um contra o outro, entendeu? Esse é o papel que ele faz, é a divisão das pessoas. E agora eu vou passar para o Elis, tá? Elis, ele quer how you feel, you born here, you America, how you feel about racism? About the harassment? Racism. About the color, about they killed the guy. George Floyd? George Floyd, huh? Okay. You can talk now. Oh. Hello. You can say English, okay. Oh, thank you. Well, it's nice. It's nice to meet both of you, or whoever is on the podcast. But my feelings are run deep, you know, because being of African American and being Black and raised in the South, that's what I was raised. I feel it a lot closer than, because I know how it felt. Because when I seen George Floyd laying on the ground and his life slipping away right there, I felt like I saw myself. I saw myself, and that was painful to me, very painful. And the fact of the matter is that it was probably the first time that white America has ever seen something like that on TV and live, you know. And so it was definitely an awakening here in America, and it's no time like right now. It needs to be an awakening here. But you know, me coming from the South and raised up, we were taught to a certain way to approach police, you know,
put your hands, don't make any movements that's too fast, don't talk too loud, don't, you know, it was just something that was taught to us so that we can be able to have the ability to come back home. And so... Yeah, go ahead. Go ahead. Ok. O Elias falou o seguinte, que ele nasceu, que ele vem de Tennessee, do estado do Sul, que é um estado assim, que o racismo foi sempre muito grande. E que ele, quando ele viu matando o Jorge, ele sentiu como se estivesse fazendo isso para ele, entendeu? E que isso doeu muito para o povo preto, porque isso foi um desafio, sabe, que fizeram. E que ele sente assim que as pessoas têm que fazer alguma coisa, tem que ir para a rua, tem que fazer modificar o sistema. E que também ele sente assim, ele foi educado no estado dele desde criança, e quando a polícia se aproxima deles, eles têm que botar as mãos, abrir as mãos, tem que dizer, não falar nada, ficar quieto, para que a polícia não mate, não machuque, para que eles voltem em vida para casa. Assim foi que ele foi educado. Quando a polícia te aproxima, te aborda, você tem que mostrar as mãos, botar as mãos assim, que não tem arma, que não tem nada, então sempre vive com medo, sabe? Que a polícia sempre causa medo para eles. Eles foram educados assim, sabe? Para que não corra o risco de dar um tiro, de matar, de prender, porque é assim que a polícia faz, entende? E ele disse que isso dói muito para eles quando vê várias pessoas sendo assassinadas com frequência, e o último assassinato foi do Jorge, que o policial botou ele no chão, botou o joelho contra o pescoço dele, aqui, e ele foi matando aos pouquinhos, e ele pedindo que ele falava que eu não posso respirar, e ele matando ali, tranquilo, com a mão no bolso, assim, como aquilo fosse uma coisa normal, entendeu? E as pessoas filmando, as pessoas dizendo que não fizesse aquilo, e ele continuou, até quando ele não pôde mais reagir. E ele não tinha cometido nada de grave, ele tinha cometido a única coisa que ele foi comprar algo e a moça, a pessoa da caixa, falou que o dinheiro dele não era válido. E já chamou a polícia. Então é um preconceito, porque ela podia dizer, não vou comprar, teu dinheiro não é válido, então fica para outro dia. Tenta ver o que aconteceu com esse dinheiro. Mas fez questão de chamar a polícia, tudo, para dizer que ele tinha falsificado uma nota. Como que ele pode falsificar uma nota? Então, para ele falou assim que é uma situação bem difícil e que a única forma que ele tem é lutar. Legal. Deixa eu só cumprimentar umas pessoas aqui, depois eu deixo a Deia falar também. O Paulo Reginaldo, inclusive é policial militar, está acompanhando aqui a nossa live. Rosane Ortiz, Karine Emerich, Luciano Ferreira, a Tatília Duarte, Samir Nunes, que também tem vários policiais, pode contar para o Elisa, inclusive um deles aqui é negro, assistindo a nossa live. É bem importante essa fala também para os nossos policiais, que muitos deles, a gente sabe que também são vítimas do preconceito dentro das próprias corporações. Samir Nunes, bom, já cumprimentei, que é sargento da Brigada Militar, Glacir Oliveira de Souza, Gesiane Calegaro, Clair Fátima Zanata, Abel Maim, Iria Strack, Iris Weber, Carlos Correia e Ricardo Cristóvão, Cleofa Halber, de Salvador das Missões, Maxwell, Jorge Dutra, Jandréa Verlan, Josemara Leite, bastante povo aqui nos acompanhando. Obrigado, pessoal, por estarem aí. Continuem colocando o nome, o município, é bem legal aqui, todo o estado do Rio Grande do Sul nos acompanhando. Andréa Farias, nossa jornalista. Olha só, Hortência, o Elis falou sobre as abordagens policiais, que desde pequenos eles são ensinados a se comportar, como se comportar numa abordagem policial para reduzir o dano que aquele policial pode causar, né? Eu queria ver contigo como é que é isso, porque agora tu convive com ele, então tu também faz parte desse aprendizado, desse ensinamento. Vocês têm essa preocupação, tu junto com ele, de quando vem um policial, aquela tensão assim, o que vai acontecer, como é que vai ser? Tu não fica tensa quando acontece isso? É que aqui a gente tem assim, sempre a polícia nos causa medo, sempre, porque
Você nunca sabe o que eles podem dizer para você, o que eles vão dizer, por quê? Porque não é comum a polícia parar você aqui, só para se você tiver uma infração. Não tem como no Brasil que faz os sinaleiros, sabe? Então, ele só para mesmo se tiver inflação. Então, quando eu, no começo, que vim para cá, eu tinha muito medo de polícia, porque eles são muito secos, muito, sabe, eles não têm conversa, eles são, assim, como treinados para não ter um relacionamento. Claro que tem policiais muito bons também, não vou dizer que todas as pessoas policiais não prestam, não é assim também. Só que tem muitos policiais que eles seguem o sistema e tem muitos policiais racistas. E aqui também tem muitos policiais que são pretos e eles sofrem muito racismo dentro. Por exemplo, assim, dentro da polícia. Por exemplo, os times de futebol americano são todos jogadores pretos. Os melhores jogadores do futebol americano são pretos. E eles agora, eles foram fazer um protesto no dia e o coach dele não queria fazer o protesto, entendeu? Imagina, são eles que jogam, entende? Mas olha a situação que chega. E o coach é um americano, branco. Então, os jogadores são os melhores jogadores americanos de futebol e de basquetebol, todos são os pretos, entende? E então, a gente vê assim que quando eu e o Hélio saímos na rua, por exemplo, assim, todo mundo olha assim, uma branca com preto, né? Povo estranho, né? Olha assim, eu falo assim, o que é isso, né? Mas daí eu já não ligo mais para isso, nem ele. Ele fala assim, ó... Isso não é comum nos Estados Unidos, Hortência? Isso é comum. É comum mais na cidade, por exemplo, assim, como o estado da Flórida, é um estado bem racista, o estado da Flórida, entende? São muito assim, tem muito aquele americano branco, redneck, que eles dizem, entendeu? Mas assim que eles têm aquela ideia dos Estados Unidos, America First. A América só é aquele americano branquinho que nasceu aqui, tudo. América First é o índio, né? E os índios são os primeiros habitantes. Não é nem eles. Eles são descendentes da Itália, da Alemanha, de todo lugar, né? Mas eles acham que eles são os primeiros, né? Então, é o que o Trump fala, que ele é America First, que quer dizer que essa América First não inclui os latinos, não inclui os pretos, não inclui os mexicanos. Então, se os mexicanos pararem de trabalhar um dia aqui, o país morre a economia. Porque a maioria do trabalhador de rua, de construção, é tudo mexicano, entende? Então, na realidade, esse estigma, essa coisa que foi colocada, é muito ruim. E o Ellis, ele era jogador de futebol americano, ele estudou na universidade, se graduou em Criminal Justice, né? Criminal Justice. Ele é graduado em Criminal Justice. Então, ele disse que quando ele jogava no time americano, que ele jogava no futebol americano, que ele estudou no high school e na universidade, ele teve coaches, os coaches deles eram muito bons, sabe? Ajudaram muito, assim, para que ele não sofresse preconceito. Então, ajudou, ele teve bastante apoio aí, entendeu? Nessa parte, assim, I told you that when you play, the coach help you a lot. Yes, yes. E então, o Ellis, ele orienta os filhos, as pessoas todas, que quando a polícia vem, você simplesmente levanta as mãos e fica parado, você não fale nada, porque se você reagir, já cria uma confusão muito grande. Claro que são os policiais mais brancos, né? A maioria são os policiais brancos que fazem isso. Não são os policiais pretos, são os brancos. Mas na polícia é a minoria que estão. A maioria são policiais brancos. Claro que tem policiais, eu não vou dizer mais que todos são iguais. Mas, geralmente, eles são assim como uma autoridade superior a todos nós, entendeu? Sim. Mas eu te pergunto isso, sabe por quê? Porque, geralmente, aqui também acontece muito. Eu ouço muito relato de mulheres e homens que só começaram a entender o que é o racismo, que o outro passa, quando começaram a ter relacionamento interracial, que daí começaram a conviver mais com aquela outra pessoa e ver que aquela outra pessoa tem uma série de barreiras que ela não tem. Então, eu queria ver se tu sente isso no teu dia a dia com eles, no cotidiano de vocês, que tu não percebeu mais coisas assim que aconteciam, que tu talvez não visse quando tu estava solteira, quando tu não... Eu vi assim antes, tipo, quando eu estava, que não tinha relacionamento, ninguém dizia nada. Quando começamos a nos relacionar, até no meu trabalho, por que você gosta de preto? Você gosta disso? Eu falei, escuta aqui, assim, qual é o seu problema? Eu falei, você não é branquinha, você é latina é morena. Eu falei, então por que você tem preconceito? Às vezes a pessoa até que é latina, sabe, que ela é marrom, que ela tem a pele mais escurinha, assim, mas não é.
ela também tem preconceito, você acha que, entendeu? Então, o preconceito vem, e uma coisa que eu percebo que o preconceito vem depois de adulto, com as crianças não tem preconceito. As crianças crescem na escola, estão junto ali, sem problema nenhum, mas daí a sociedade, o sistema começa a criar o preconceito na cabeça. Ou às vezes a família também, que é preconceituosa, começa a ensinar a criança diferente. Mas as crianças aqui, elas brincam normal, elas convivem normal, sabe? Eu vejo as crianças bem assim. E os jovens, uma coisa incrível que os jovens, essas manifestações que está tendo todas, é branco e preto. E os jovens, a maioria é branco, sabe? Que está na rua. Porque os jovens não têm eles estão rompendo esse preconceito, entendeu? Mas quem mantém ainda é o sistema, entendeu? O sistema tem que ser mudado, tem que ser reformado, tem que fazer alguma coisa, não pode continuar do jeito que está. E, para começo, Andréia e Jefferson, eu não tenho problema, nunca tive problema com questão de raça, com nada, porque minhas melhores amigas na minha vida, minha juventude, são pessoas pretas, por muitos anos, entende? Por muitos anos eu estudei com elas, tudo, e elas são pretas, e eu não tenho problema, eu às vezes tinha até ciúme delas, eu dizia, pô, eu vou para a praia, fico que nem um camarão, volto tudo queimado e não pego uma cor, e as minhas amigas aquela cor mais linda, e eu falei, que coisa. Só uma pergunta sobre as polícias aí, até tem outros policiais aqui entrando na live, agradeço, está aqui o Eldomar Estrapasson, o Zé Oliveira, grande abraço, Zé, Álvaro Bianchini, meu amigo da Brigada Militar, Edgar Hack, Ricardo Bizarro, Jorge Dutra, que eu já cumprimentei, Gustavo Pereira, que é ex-policial militar e futuro policial penal da cidade de Portão, Amélia Chimvelski, Jovandra Quitolina, satisfação, Jovandra. Então, o pessoal tem dúvida também sobre a quantidade de polícias que tem nos Estados Unidos. A gente sabe que não é que nem nós aqui, nós temos a Polícia Civil e a Polícia Militar. E agora também temos a Polícia Penal. Então, é no máximo 3 polícias. Eu sei que nos Estados Unidos são centenas de polícias. Isso se mostra em todas as cidades, alguma parte dos Estados Unidos. Como é que é a polícia aí na cidade que vocês moram? Eu vou responder, vou passar para o Elis, que ele conhece mais, acho que as pessoas da polícia do que eu, porque ele foi militar, ele foi militar da Marinha? Navy. Ele é militar aposentado da Navy. Então, por exemplo, assim, aqui onde a gente mora, tem a polícia que é o patrol que fica na highway, depois tem a polícia local, que é a polícia que fica aqui, daí tem a polícia da imigração, aquele que fica buscando os imigrantes ilegais, entende? E daí tem a gente não vê muito segurança, então, na cidade pequena não tem muito, na cidade grande é maior. Jefferson, e Andrea, how many police have Estados Unidos, state, municipal? How many what now? How many level the police have? How many levels? Levels. Oh, you're talking about for, when you get into the police department? How many? Oh, well, you have sergeants. You start off, and you work your way up through sergeant, and then you have lieutenants, and then you have majors. Yeah, and the prisional. In the prison? Oh, in the prison, it's basically the same. They have a level of, just like the military. We call it. Secure guard. Yeah, I worked as. No, I worked as a prison guard. Prison guard. Ele disse assim, o Hélio está dizendo que aqui eles têm assim, como a polícia prisional, pode ser a mesma polícia normal, que depois eles transferem para a prisão, para trabalhar no presídio, no presídio. Daí tem o Paul Ranger. I consider it paramilitary. Paramilitar, que cuida da... It's not military, but it's paramilitary. They want to be military. Daí tem a polícia que cuida as fronteiras, que cuida os mares, que é a polícia, a Marinha, a Navy. Daí tem as forças aéreas, e daí tem a polícia, daí tem as polícias locais. A polícia local é uma que ela cuida só do estado, do local, dentro do município, daí tem a patrol que cuida das highway.
das BR, igual no Brasil. Então, a gente não tem assim tanto nível diferente. E é igual no Brasil, tem o sargento, o primeiro sargento, o coronel, vai indo os cargos, é mais ou menos parecido, entende? Well, here in America, they say that the police are here to protect and serve. I'm a firm believer that they don't protect and serve. They protect and serve the corporations, not us. O Hélio está dizendo que ele não acredita, aqui nos Estados Unidos, que a polícia ela serve mais para proteger as corporações, o governo, os negócios, e muitas vezes a polícia fica completamente, a população fica completamente desassistida, por exemplo, assim, de proteção, porque o governo tenta amarrar a polícia para proteção do patrimônio do governo, para proteção das companhias, das corporações. E a polícia fica muito atrelada a isso e acaba não cumprindo, às vezes não tendo o papel de tentar proteger a população também, que precisa de proteção, entende? Então, eles sentem, assim, muita falta dessa polícia que protege a população. Legal. Depois que tu falar, André, eu tenho a pergunta do Gustavo Pereira aqui. Então, pode fazer o negócio, Gustavo, antes. Pode fazer. O Gustavo Pereira, que é um internauta que está conosco aqui, está acompanhando, além de várias outras pessoas, Vilmar Ferrari também, o Jorge Dutra, ele pergunta se existem políticas públicas nos Estados Unidos para ajudar a resolver essa diferença. O Valdir Silva de Farias também está nos cumprimentando, para resolver essa diferenciação, essa distância que há entre o povo negro e o povo branco. Então, está aí... o Gustavo Pereira já está fazendo uma outra pergunta aqui. Existem políticas públicas que buscam reduzir essas arbitrariedades nos Estados Unidos? Essa é a pergunta dele. Essa é a pergunta. Por isso que as pessoas estão na rua agora. Existe lei contra a discriminação de idade, de sexo, de raça, de religião, de cor. A Constituição está bem clara nisso. Se você vai e faz uma reclamação federal para isso, você vai ser atendido e você vai ter procedência do seu processo. Só que daí é um processo muito individual de cada pessoa, entende? Então, as políticas públicas que eles querem agora, que o movimento está na rua, é para que façam uma reciclagem melhor dos policiais, porque esse policial que matou o rapaz, ele tinha 17 reclamações, ele tinha 17 e 3 disciplinas erradas. Então, na realidade, era para ter tirado ele da rua e ter botado ele num office. Ele não tinha capacidade de estar trabalhando com a população na rua. Ele tinha 17... que as pessoas tinham reclamado já dele, e duas malas dele, ruim. Então, a maioria das coisas que acontecem já são de pessoas que têm problemas, entendeu? Já estão com problema social, ou com problema, não sei. Então, quando a pessoa começa assim, a própria polícia tem que ver, não digo assim que vai mandar embora, mas tem que fazer uma reciclagem e talvez tirar da rua e botar num outro cargo que não tenha contato com as pessoas, entendeu? Vá para uma parte burocrática, e eles deixaram esse policial na rua. E teve um outro episódio, e teve um episódio também que as polícias, teve um grupo de policial que se abraçou com os manifestantes e pediu perdão, porque, sabe, pediu desculpa, pediu perdão por aquele ato que foi feito por aqueles policiais. E depois teve um outro caso do policial que empurrou um senhor de 75 anos, entendeu? E o senhor está na UTI, ainda está no hospital, porque o senhor veio, um senhor de 75 anos, um senhor branco, e ele veio e tentou conversar com a polícia. Ele podia ter escutado o senhor e passado, entendeu? Não podia, e ele pegou e teve um ato de empurrou, ele bateu a cabeça. Então, foi uma versão assim. Então, a gente não sabe... então, eles têm que fazer um trabalho melhor com os policiais. Talvez remunerar melhor, porque os policiais... They don't receive too much money, né? A polícia here. Yes, they do. Não? Yes, they do, because they make a lot of overtime. Yeah. Ele disse que as polícias fazem muito overtime, muitas horas extras, então por isso que eles recebem um salário melhor. Porque se eles não fazem horas extras, eles não recebem tão bem assim, entendeu? Então, muitas vezes, eles estão dando atenção também, treinamento e coisa para a polícia. E o próprio general daqui dos Estados Unidos, quando o Trump começou a chamar a polícia para ir para a rua bater no povo, os militares, os comandos dos militares falaram, não,
Nós não fomos no nosso trabalho, não é bater no povo, não é. Nós vivemos num país democrático e essa não é a função nossa. E os militares não vão para a rua. E não foram, entendeu? Eles seguraram e daí o Trump teve que recuar também, entendeu? Porque ele queria botar todo mundo, as forças nacionais, tudo na rua para bater no povo. E ele sabe, não vão fazer isso porque isso é um movimento democrático, um movimento justo. E claro que no meio do movimento também se sabe, né? Se sabe que tem muita gente que infiltra no meio do movimento. Quando teve aquele saque em Nova York, tudo ali, depois foi comprovado que a própria esposa de uma das pessoas que estava aí, um ex-militar, viu que ele estava no movimento. E ela pegou e denunciou que ele era um dos que estava naquele movimento, que estava saqueando as coisas. Então, às vezes, tem gente assim que se infiltra no meio para desmoralizar o movimento, entende? Então, o que eles estão reivindicando agora é que tenha reforma policial, que tenha uma reforma do governo com relação ao relacionamento da polícia com a população, entende? Para que essas atitudes, assim, repetitivas, e essas atitudes de discriminação, de coisa, pare de acontecer, que tem um basta, stop, ele diz, que chega, que as vidas têm valor, entendeu? As vidas... não tem como você continuar matando as pessoas. E existe também os Estados Unidos, tem muita gente assim, eu moro há 15 anos aqui, né? Então tem muita gente que acha assim, não, os Estados Unidos, politicamente, financeiramente, desemprego é muito grande também. As cidades, assim, que você pensa que é só no Brasil que você vê. Aí pessoas morando dentro de carros, morando na rua, dentro de um carro. Se você vai para Nova York, Los Angeles, você vai para Tennessee, para esses lugares, você vê muita pobreza também, entendeu? Então, onde tem pobreza, tem criminalidade, tem problemas, entendeu? A falta de trabalho, a falta de comida, a falta de uma política social, de emprego, tudo leva as pessoas a viver numa situação de desespero, entende? Então, essa é uma das questões também. Então, eles estão na rua também pedindo emprego, pedindo isso, tudo, e claro que eu acho assim que também depende muito do governo. Se você tem um governo que ele incentiva isso, que ele mantém, que ele acende a divisão das pessoas e que mantém a desigualdade, e que faz questão de manter a desigualdade, é muito difícil você conseguir organizar a população, entendeu? O povo alguma coisa o povo tem que fazer. Eu te pergunto assim, Hortência, tu falou muito que o movimento busca uma nova postura da polícia em relação a esses caras que promovem, que cometem excessos, entre aspas, né? O povo daí identifica esse comportamento como sendo isoladamente da polícia, ou a polícia está reproduzindo uma estrutura social, não, a polícia está reproduzindo uma estrutura social racista, e está só refletindo isso. Eles entendem isso como uma coisa separada, ou eles entendem que há um racismo estrutural? Muitos policiais produzem, eles continuam, eles mantêm a política que já tem que existir, essa política existe, entendeu? Então, eles fazem questão de levar, muitos recuam, entendeu? Depende de cada um, vai para a rua com o seu propósito. Tem gente que leva o propósito para fazer cumprir aquela lei que é injusta. E tem muita gente que vai com outro propósito, de tentar segurança, conversar com as pessoas, ser mais, sabe, não reproduzir o mesmo sistema. Mas só que a maior minoria que pode fazer isso, a maioria está, sabe, completamente doutrinado, eles são doutrinados. Esse é o problema. Só para colaborar com essa pergunta da Andréia, nos Estados Unidos a população negra é minoria, certo? Eu não sei aí na cidade que vocês moram. No Brasil, ao menos, a população negra é a que mais está na periferia. E nós aqui temos toda uma polêmica, por exemplo, a política de cotas, que a gente sabe que começou muito antes nos Estados Unidos. Seria interessante vocês nos dizerem como é que está isso agora. O povo negro também está alijado assim, dos cargos mais influentes, dos espaços mais importantes, que é isso que se considera o racismo estrutural, né? Que por mais que as pessoas até disfarcem que não são racistas, mas o sistema é racista, não permite que os negros e as negras
tem uma ascensão social. Então, é isso que vocês veem também nos Estados Unidos. Explica um pouquinho sobre isso. Talvez se o Elis quiser falar também. Eu vou passar para o Elis essa pergunta. Viu, Elis? O Elis está perguntando o seguinte. He asked, how you feel like the school give opportunity for everybody, like for black people, like give the opportunity for white people, the sense in the position, more big position. This is the privilege for white, or the privilege the black people can go through, and they have access to this. And about the school, the college. The college? And in America, the more people white, or the percentage more white or more black? Well, in America? No, America is more brown people. And this. Okay, you can answer. America is more brown, and this for this reason. It's the reason why white America is so afraid of losing their well, okay, I don't know what you want to say, whiteness, but the thing is, here in America, most people don't understand where policing came from. Policing came from slavery, and it was started in America to make sure that the slaves didn't give up with it. Didn't kill the master. So what they did was they had the police go and round up the slaves when they ran off. They used the police. This is where it started. And you look at the similarities of the day. You look at the prison system. You look at the jail system. What do you have locked up? You have black and brown people more than white people locked up. It's I can yeah, go ahead. Ok, o Elis falou assim, ele disse, aqui nos Estados Unidos, aqui nós temos, a maioria da população é brown, então a maioria não é branca, então like brown, a cor marrom e preta, então a população americana, por exemplo, 60%, 70% é entre o preto e o marrom, entendeu? É o que nós chamamos de pardo aqui no Brasil. Pode ser o pardo, Então, ele disse que ele coloca o seguinte, a origem da polícia nos Estados Unidos foi na época da escravidão dos escravos, que a polícia foi criada para proteger, para que os escravos não fugissem das lavouras, dos seus trabalhos, das suas tarefas, e para proteger o capataz que cuidava dos escravos, entendeu? Então, a origem da polícia nunca foi para proteger a população, foi para proteger, que mantivesse os escravos dentro da sua escravidão. Entende? E ele disse assim que a escola vai depender, na realidade, das oportunidades. Desculpa. Okay, about my school, I actually went to college. There was only 5% out of my school, 5% black, and the rest was white. So I grew up during a time where they would say that an education would get your foot in the door, right? Or education would give you a certain level of privilege, but for Black America, that one of the things I learned was we had to work three times as hard to get the same privilege as a white, and so this was something that is natural in America for Black people. One of the things I understand is that white America has no reason. They need a reason, but they have no reason to give up their privilege, because it's been working for them. And I'm hoping that now, people are seeing exactly, or having a little empathy for what Black people and brown people go through every day of their lives. And so I'm very hopeful that something happens this time, because it's not the first time that it's happened. We had Dr. Martin Luther King, we had other Black leaders that have passed away at the hands of snipers and police officers and good people. But now this is, I think, is a turning point in America for people to wake up and see and have just a little empathy for what we as a people go through every day of our lives. Elis disse o seguinte, que esse momento é um momento que as pessoas vão acordar, que as pessoas estão acordando
e que as pessoas brancas, jovens, estão tendo uma empatia, sabe, estão sendo solidários com todos os outros, para que essa mudança seja feita. E esse é o momento, ele tem que ser agora, que fazer a mudança, e ele disse que não é de agora que vem essa luta, só que agora as coisas chegaram a um ponto, por exemplo, assim, um ponto que não dá mais para continuar do jeito que está. E então que as lutas vão continuar, e todo mundo vai continuar fazendo essas lutas, não vai parar aqui, talvez ela está um pouco ainda devagar, não tem tanta gente na rua por causa da epidemia, entende? Sim. Já temos mais de 114 mil mortes, entende? Por exemplo, o estado da Flórida, todo dia tem mais de 1.000 pessoas aumentando o risco de contaminados, e o governo, como o mesmo governo do Brasil, ele não testa a população, ele não está preocupado com a população, entendeu? Então, ele disse que as pessoas estão acordando, e que os Estados Unidos já teve muitos líderes, inclusive policiais que morreram, foram perseguidos, morreram por defender também, por ser contra essa divisão, esse racismo. E nós temos também senadoras, muitas representantes dentro da política dos Estados Unidos, dentro do Partido Democrata, que são, talvez a vice-presidente a gente está torcendo para que a vice-presidente seja a Stacey, seja aquela a senadora americana, que é uma pessoa bem, sabe, que acha que se o John Biden colocar uma vice dele da raça negra, isso vai ajudar muito para que a eleição esteja garantida para os democratas, entende? E também para a população, para dar suporte à população mais preta. E brown, a maioria, e ele disse também que as universidades, às vezes... Tem uma pergunta que eu fiz e mais alguém aqui também levantou, eu acho que foi o Gustavo, política de cotas, tá? Existe política de cotas nos Estados Unidos? Não existe? Como é que é isso? Não, aqui não existe, Jefferson, a política de cota, assim, por exemplo, no high school, as crianças, os alunos, já vão tendo, por exemplo, se é um aluno, ele vai tendo um GPA, né? GPA. Esse GPA vai dizendo assim, se ele tem 2, se ele tem 1, se ele tem 3, se ele tem 4, daí conforme o GPA dele, ele já vai indo para os cursos, entende? Ele faz um teste, daí já vai. Então, se a criança estuda e tem oportunidade de conseguir esse GPA melhor, ela vai para os cursos que ela gostaria de fazer. Só que o único problema é que muitas vezes as famílias, por dificuldade financeira, não conseguem ajudar os filhos e ter uma desenvoltura boa na escola, então acaba muitas vezes ficando fora do sistema, entende? Então, tipo assim, o sistema tem que também criar condições para que as famílias possam, esse aluno possa se dedicar o tempo todo dele do high school, do primeiro grau até o high school, para ter um GPA bom. Legal. A Isabel dos Santos está nos cumprimentando, dizendo: no Brasil a polícia foi criada para correr atrás de pretos e pobres, foi criada para proteger o patrimônio dos ricos. É necessária uma reformulação nas academias de polícia. Ainda vivemos sob o paradigma do sistema escravocrata, por isso o racismo estrutural. Fernando Cátia Fortes, o Fernando é policial penal, também é negro, meu amigão lá de Juí. Muito obrigado também pela companhia, Márcia Lopes. Então, acho que foi muito legal ter ouvido vocês. Eu estava me preparando para perguntar sobre a pandemia, mas... Eu queria falar. Claro, vamos... Nós temos minutinhos ainda. Mas quando a audiência coloca esse número de 114 mil mortos, nós estamos aqui por volta de 40 mil. Nós estamos bastante assustados aqui, Elise e Hortência. O Rio Grande do Sul, que tem uma incidência menor, se comparado com o resto do Brasil, mas está aumentando bastante o número de pessoas infectadas, inclusive regiões do interior do estado, e os óbitos também. E preocupa porque nós temos poucos leitos para dar conta dessa demanda que está aumentando. E o inverno nem começou ainda, né? A temperatura está baixando e a gente sabe que tem outras doenças respiratórias, outros tipos de comorbidades aí que exigem leitos de UTI, e o Brasil também, assim como o Trump,
o Bolsonaro aqui está brincando com coisa muito séria, desrespeitando a vida dessas pessoas que já foram ceifadas, né? E milhares de brasileiros e gaúchos que também estão contaminados. Andréia. Sobre esse tema mesmo, a saúde, eu li que 25% dos mortos nos Estados Unidos por Covid seriam negros, e eles apontam algumas causas, algumas razões que teriam propiciado mais negros morrerem. Tem algum sistema de saúde público aí? Como é que uma pessoa faz quando contrai Covid? Tem algum atendimento público para isso? The health department in America, they don't have free health now, né? No, they don't have free health here. They have for poor people, they have some kind of public assistance, and that you can, but they don't have free medical like in Brazil. You know, you can go to the hospital. One of the things that I enjoyed when I went to Brazil was the ability to, when I got sick, I went there and they took care of me, and it left a lasting. It was lasting for me. You know, I fell in love with Brazil and the people, and one of the things I longed for was I wish that America could have people that could talk together and love one another like what I seen there when I was there. Ok, o Elis falou assim, que quando ele foi para o Brasil, um dia ele precisou ir no hospital. E ele não precisou pagar nada, e o médico, o pessoal do hospital, tratou ele super bem, sentiu como amado e querido pelo pessoal que tratou. E ele, quando terminou a consulta, ele perguntou, quanto custa? Ele falou, nada, né? Entende? Então, na realidade, aqui nos Estados Unidos, nós não temos sistema único de saúde, nós temos planos de saúde, os planos de saúde são caríssimos, entendeu? E se você vai para o hospital, eles te atendem, mas depois vem a conta imensa, e daí ficam te cobrando aquela conta. Se você tiver essa conta for muito grande, se for vender uma casa, depois eles calcionam a casa, você tem que pagar a conta. Então, eles fazem de tudo para você tentar pagar essa conta. Só existe um sistema, eles só conseguem quando as pessoas muito pobres, as pessoas não têm nada, então as pessoas não têm como cobrar, não tem carro, não tem trabalho, nada, eles cobram essa conta. Eles cobram esse dinheiro. A gente não tem, por exemplo, assim, agora que a saúde está fazendo aqui, a parte pública da saúde pública está fazendo alguns testes do coronavírus para pessoas que são de risco. Então, você tem que marcar e fazer, e já terminou, porque já não tem mais o teste, vão ter que conseguir material de novo, não tem material. Então, a saúde aqui é uma saúde caríssima. Por exemplo, dentista, eu nunca faço dente aqui, faço tudo no Brasil, entendeu? Eu vou no Brasil, pago um médico, faço um check-up toda vez que eu vou, porque se for, eu tenho que fazer aqui, ou eu tenho meu plano de saúde caro, e mesmo assim, com o plano de saúde, você tem que pagar uma cota, você tem que pagar um dedutivo. Então, o sistema de saúde é muito ruim, então muita gente não vai consultar, muita gente às vezes está com gripe, está com mal-estar, ela fica em casa. Se você tem um médico de referência, você chama teu médico disso, dá orientação, porque se você parar no hospital, ninguém quer ir para o hospital de medo da conta que vai vir depois. Essa é a realidade. Infelizmente, é um país, assim, que tem uma questão, às vezes, de segurança até melhor, um pouco assim, aparentemente, né? Mas o sistema de saúde é muito ruim, muito ruim. Não atende, não cuida, é muito difícil. Tem que ser pobre para ser atendido, entende? Então... O Ricardo Bizarro está dizendo que aqui as elites capitalistas querem destruir o SUS. É justamente para dar mais lucro, né? Não só para profissionais da medicina que ficam ricos, mas a própria indústria farmacêutica, que quanto mais doente a pessoa fica, mais dependente de remédios e, por consequência, mais lucro para eles. O Sandro Giovanni Radelli também entrou aqui, Carmen Magda, boa noite. Muito legal também a participação, Zeca Seger, Janete Lima, nossa vereadora lá de Giruá, Edson Hartmann, de Panambi, Eliane Freuder, Andréia Maranhão Carneiro, Mônica Ror, minha companheira, esposa, a Silvia Severo, Romil Sengel, a Silvia escreve, vidas negras importam. Ivondina Soares Padilha, também dando boa noite aqui para nós. Arlindo Busato,
Ernesto Oliveira, muito legal. Vilmar Ferrari, que eu já tinha cumprimentado. Então, estamos chegando ao final. Nós costumamos fazer lives no máximo, no máximo 1 hora. Estou muito feliz de ter ouvido vocês dois. O Elis é muito simpático. Naquela oportunidade que a gente tinha se encontrado em Palmeira das Missões, ele já conquistava, cativava todo mundo, e hoje não foi diferente. E tu, Hortência, dá para perceber assim, um brilho no olhar, uma disposição, aliás, muito parecida com o teu irmão, né? Nessa liderança aí, que certamente tiveram orientações de casa que ajudaram muito. Sandro Giovanni Radaeli também nos cumprimentando. Para tuas considerações finais aí, Ideia. Eu gostaria de dizer para você também que o meu filho, ele está no Brasil agora, está lá junto com o Virgílio, com minha mãe, com a minha família, está de férias e está tendo dificuldade para voltar, porque o caso dos voos que estão cancelados, né? Então, e ele é enfermeiro aqui, ele trabalha no trauma, na parte de traumatologia. Então, ele tem acompanhado bastante essa questão do coronavírus, tudo, e agora eu falei assim, ainda bem que ele está lá, né? Porque agora piorou os casos aqui. E pelo menos não tem tanto contato com os pacientes, entende? E ele sabe bem disso, porque aqui os planos de saúde é uma máfia, entende? Os planos de saúde, é horrível. Você sabe, eu vivo brigando com o plano de saúde meu, sabe, porque eles tiram o teu dinheiro, eles não te dão a cobertura que tem que dar, é tudo acordado com os médicos, com os hospitais, sabe, então é tudo uma máfia. Então, André, olha, tem que garantir o SUS no Brasil, custo que usar o SUS é o melhor que tem. Tá certo. Eu quero só ouvir uma mensagem final do Elis a respeito vai encorajar a gente, né, a fazer valer o que está acontecendo nos Estados Unidos aqui, porque às vezes a gente tem uma cultura diferente de combate ao racismo, que é um racismo velado, então a gente a nossa atitude, a nossa reação é um pouquinho mais lenta. Então eu queria uma mensagem legal do Elis aí, que ele possa passar para a gente, que fique para a gente tocar isso adiante, esse movimento, e não deixar as coisas como estão, não deixar parar. Apesar de já ter muita gente lutando, mas a gente precisa de estímulo também, porque é muito difícil, é uma guerra diária contra o racismo, para todos nós, né? E a gente precisa de estímulo. Então, se ele puder dar uma mensagem para nós, para finalizar. André, I want to say you can give a motivator for the fight, they continue in Brazil, fight for this. I was just thinking of that, and Jefferson and Andrea, what I want to convey to you and everyone else around in Brazil is to continue to show the love, the care, and the ability to help another person, understanding that here in America, they have a saying that divided you fall, right? And what they want to do is they want to divide us. They don't want us to come together. They want to separate all of us from, black, white, different religions, and things like that. You're this and you're that. Don't allow them to do that, because these are the things that that America wants to put out there for the world to see, that hey, we're number one and things like that. But understanding that all of us is in this pot together, and I want to encourage you and everyone around there to continue with the fight that you're doing, because it is a fight, and nothing worth having if worth giving up for. You got to fight for it, and I really appreciate everything that the both of you have said and what you stand for, and I hope that we can talk again, and I just love it. I'm telling you, I really do. One of the things I love about this wonderful woman here is that you want someone in your life that stands for something. Because my mother used to say, if you don't stand for something, you'll fall for anything. So I just want to continue to encourage you and everyone in Brazil to continue to fight
and work together and love one another, because the world is watching. O Ellis falou assim, André, que é para vocês continuarem unidos, continuarem fazendo a luta, nós ficamos de pé por todos sempre, e que se a gente não continua assim, a gente cai, e quando a gente cai, a gente perde. E que essa é uma luta, a gente tem que continuar sempre lutando, lutar todos os dias, e não se lutar unido, branco, preto, todo mundo junto. Porque é só dessa forma que nós vamos chegar lá. E que o mais importante disso é o amor, é o respeito e o amor um para o outro. Que legal. Muito bem. Só tenho a agradecer. Thank you. Thank you very much. Para vocês dois. Também agradecer a Andréa Farias. Nós vamos fazer outros debates e certamente podemos estar convidando vocês para participar em outras oportunidades. Também fiquem bem à vontade para sugerir assuntos que vocês entendam que dá para ajudar a informar o povo brasileiro, o povo gaúcho, porque, afinal de contas, todos e todas somos de uma raça só, que é a raça humana, né? Não deve existir essa divisão, como, infelizmente, se construiu ao longo da história. Então, um grande abraço, muito obrigado, good night. Good night. Teamwork makes the dream work. Remember that. Ele falou que um time que trabalha junto faz os seus sonhos ser realizados. Legal. Valeu. Tchau. Obrigado, viu? Foi um prazer muito grande. Vamos continuar nos comunicando e podendo dar informações também, trocando informações. Com certeza. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigada.